turma, tudo jóia com vocês? Bom, pessoal, vamos dar início à nossa aula do curso de Gestão de Recursos Humanos na disciplina de Recursos Materiais e Patrimoniais. Nós tivemos um encontro presencial até agora. Nesse um encontro que nós tivemos, nós falamos só conceitos bem básicos, uma introdução geral à disciplina. Hoje nós vamos dar início realmente ao conteúdo. Mas, assim, antes de começarmos, eu quero que vocês entendam que sabemos que não é o melhor dos cenários, a gente queria estar com a sala de aula presencial, mas, tendo em vista esse cenário atual, essa pandemia por conta do coronavírus, nós estamos fazendo essa videoaula para poder tentar, de alguma forma, trazer uma aproximação diante do cenário que a gente está. Espero que você esteja se cuidando. Eu estou aqui, ó, com o meu álcool em gel aqui o tempo inteiro comigo. A gente sabe que, no final das contas, agora o importante é a gente se cuidar, mas, ao mesmo tempo, pensando mais à frente, para que a gente sabe que uma hora isso vai passar e a gente tem que estar se preparando para o futuro. Se você pensou em desistir, não desista. Acredite que toda essa situação ruim, ela vai passando. Não tem tempo ruim que dure para sempre. Eu sempre falo isso. Bom, vamos lá. Vamos dar início agora ao nosso conteúdo. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, que é justamente o conteúdo que a gente vai estar acompanhando da disciplina, que é a disciplina de Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. Nesse primeiro encontro, nós vamos estar basicamente conceituando sobre o que é a administração de materiais, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui. Olha só essa imagem, que legal. Vocês já viram uma imagem assim em algum lugar? Hoje em dia é bem comum, né? A gente pega aqui, tem os atacarejos da vida, né? Esses atacados que a gente tem aí. Antigamente isso aqui era mais só na área de estoque mesmo das empresas. Hoje em dia a gente já tem bem mais comum algo parecido com isso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender antes de conceituar é entender que toda empresa tem o que a gente chama de recursos escassos, que é uma preocupação para toda a área de dentro de uma organização. Seja ela gerente, seja os engenheiros, administradores, todo mundo que está direto ou indiretamente ligado à parte produtiva, seja para produtos tangíveis, seja para prestação de serviços. Então, a gente tem que entender, quando a gente fala de recursos, que as possuem e precisam basicamente 5 tipos de recursos. Vamos lá, vamos entender quais são esses recursos. Recursos tecnológicos. Pergunto para vocês, é possível uma empresa existir sem recurso tecnológico? É possível uma empresa existir sem tecnologia? Pensa comigo. Bom, acredito que a maioria respondeu que não. Mas algumas pessoas podem ter respondido que sim, porque é possível sim uma empresa existir sem tecnologia. O que tem que ficar claro é, para a empresa crescer hoje em dia, a tecnologia ela se torna essencial. Vamos dar um exemplo assim, manicure. Manicure é uma profissão que não precisa de tecnologia. Vocês concordam comigo? Aí você pode falar assim, mas uma tesoura, um alicate já foi uma tecnologia no momento. Sim, foi. Mas vamos pensar algo que não seja uma ferramenta. É possível continuar assim? Mas, por outro lado, vamos pensar hoje uma profissional que já está trabalhando com aquelas unhas que estende, como é que é o nome? De gel, de fibra, enfim, aqueles negócios lá, essas unhas assim, ela precisa de tecnologia, né? Então, a gente sabe que a tecnologia, ela é essencial hoje em dia. Muitas empresas, elas recusam utilizar a tecnologia e acabam ficando para trás. A gente já viu muito isso acontecendo. E quer queira, quer não, quanto mais o avanço tecnológico for acontecendo, mais as empresas vão estar precisando de recursos tecnológicos, seja com maquinários, seja com computadores ou novos tipos de aparelhos celulares, que seja. Né? Vamos lá. A gente tem os recursos humanos. As empresas precisam de pessoas trabalhando? Ah, mas espera aí. Recursos tecnológicos, a tecnologia substitui os seres humanos? Em um certo nível, sim, mas em outro nível, não. Se a gente for pegar uma linha histórica da administração de materiais, a gente vai entender que a administração de materiais ela evoluiu de uma forma que as pessoas hoje elas são essenciais, sabendo utilizar a tecnologia por trás dela. Olha só que diferença que é quando a gente fala sobre isso, né? Se a gente fosse pensar numa linha histórica, a parte de administração de materiais, ela vem desde sempre da humanidade.
Registro mais antigo, eu pesquisei isso um tempo atrás, eu identifiquei na Bíblia Sagrada, lá no início, em Gênesis ainda, quando fala da história de José, que foi vendido pelos irmãos, bem resumidamente, que aí foi levado para o Egito, chegou lá, ele estava preso por uma série de fatores, e aí chegou lá, descobriram que ele conseguia interpretar sonhos, aí o faraó ficou sabendo disso depois de muito tempo que ele já estava preso, e aí mandou eu chamar ele. E aí ele pegou e escutou o sonho do faraó, e o faraó falava lá que tinha 7 vacas gordas, 7 vacas magras, e que de repente as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas. E aí a mesma coisa, acho que era espiga de milho, 7 espigas de milho que estavam boas e 7 que não estavam. E aí a mesma coisa, as ruins devoravam as boas. Aí José vai e teve a sacada, olha, aqui quer dizer que o Egito vai ter 7 anos de fartura e depois vai ter 7 anos de escassez. Durante esses 7 primeiros anos, você guarda 1/3 parte de tudo que você produzir, para que nos 7 anos de falta, de escassez, nós tenhamos esses produtos. O que é isso? Administração de materiais. Nada mais é do que administrar esses bens escassos para poder estar utilizando no tempo futuro. Estoque, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Foi necessário uma pessoa para poder fazer isso. O Walt Disney ele tem uma frase bem legal que ele fala que você pode, mais ou menos assim, tá? Não lembro de cabeça totalmente não, mas é nesse sentido. Ele fala assim, você pode sonhar, criar, construir um universo o lugar mais maravilhoso do mundo, mas para isso você precisa de pessoas. E eu sempre complemento falando que se você precisa de pessoas, enquanto existirem pessoas nas empresas, sempre serão necessários gestores de pessoas. E aí é onde entra o seu papel dentro da organização. Recursos humanos são essenciais para qualquer organização. Vamos lá, o próximo. Recursos capital ou financeiros. Vou perguntar para vocês de novo. É possível você ter uma empresa sem dinheiro? Minto, vou mudar minha pergunta. É possível você abrir uma empresa sem dinheiro? Pensa aí. Estou escutando alguns falando que sim, outros falando que não. Bom, é possível você criar uma empresa sem nenhum dinheiro. Se você vai lá, entra em empreendedorindividual.gov.br, você cria uma empresa do MEI, microempreendedor individual, você não tem custo nenhum para isso. Em 10, 15 minutos você está com a empresa aberta, com CNPJ, inscrição estadual, com a natureza jurídica formada, pode até pegar empréstimo em banco. Tudo isso é possível, sem dinheiro. Mas, no mês seguinte, você tem que pagar o imposto já. Uma taxa, acho que está próximo de R$50 hoje em dia. Tá um valor diferente do que era antigamente. Então, assim, é possível? Possível é. Mas, para a empresa crescer, ela precisa ter capital financeiro. A gente está vendo isso nesse momento agora de escassez, nesse momento de crise, por conta até que as empresas não estão funcionando. Muitas empresas, infelizmente, estão quebrando. Tem um dado estatístico, saiu ontem no Correio Brasiliense, falando, hoje é dia 29 de março, então saiu ontem no dia 28 de março, que o 12% das empresas de Brasília vão quebrar. Isso por quê? Porque às vezes não tem um capital de giro, não tem uma estrutura para poder continuar o seu funcionamento. Então, é essencial o recurso capital financeiro para as organizações, para crescimento, para manutenção. Recursos patrimoniais. Esse daqui e o próximo são foco da nossa disciplina. Recursos patrimoniais, todos os bens que a empresa possui. Mesas, cadeiras, equipamentos, funcionários, tudo isso são recursos patrimoniais. E os recursos materiais são o foco da nossa disciplina e principalmente o assunto que a gente está falando agora. Então, vamos dar sequência aqui. Bom, olha esse conceito aqui que legal. A administração dos recursos materiais engloba a sequência de operações que tem o seu início na identificação do fornecedor, na compra do bem, no seu recebimento, transporte interno e acondicionamento, em seu transporte durante o processo produtivo, em sua armazenagem como produto acabado e, finalmente, em sua distribuição ao consumidor final. Olha só, aqui, esse conceito você entendeu, você vai entender os próximos. Nós temos a administração de recursos materiais, nós temos a administração de recursos patrimoniais, nós temos a administração de materiais. São conceitos similares e que se complementam, tá? Peço desculpa pelo barulho, acho que está dando para escutar, tem uma sirene, eu moro do lado aqui de um corpo de bombeiros, e aí direto quando eles saem, a gente escuta aqui. Vamos lá. O que esse conceito aqui quer dizer?
A administração de recursos materiais, então, ela começa quando você precisa de algo. Ah, eu preciso de um produto. Então, você surge uma necessidade, uma demanda. Vou mostrar uma imagem aqui e eu já volto nessa tela aqui. Olha só, essa imagem aqui de forma gráfica. O cliente, você, por exemplo, tem uma necessidade de demanda. Você encontra uma necessidade de algo. Eu quero algo. É a demanda, sinal de demanda. Você identifica o fornecedor, faz a compra, recebe, até chegar na sua casa, onde você produz, até chegar para você consumir aquele alimento. Vamos pegar aqui essa imagem de novo. Gente, ó, quando eu estiver indo muito rápido assim, se você, não, me perdi, faz uma pausa no vídeo, depois você vai dando sequência, tá? Não se preocupa. Vamos lá. Administração de recursos materiais, então. Tem o início na identificação do fornecedor. Vamos pegar esse exemplo do arroz? Você vai lá e identifica onde você vai comprar o arroz. No mercado, na mercearia. Aí você vai lá e compra. Você vai no caixa, você paga. Espero ver que você paga. Você recebe aquele produto, leva até a sua casa e guarda. Faz o acondicionamento. Aí você vai pegar do seu armário onde você guardou e vai levar para a produção, que é você vai cozinhar o seu arroz. E aí, quando você termina, você coloca no prato para poder consumir. É a mesma lógica dentro de uma organização. Identifica onde quer comprar, faz a compra, guarda até utilizar na sua produção e até chegar no consumidor final. Vai ser sempre essa mesma lógica aqui. Vamos lá. Então, essa imagem aqui eu já passei, vamos seguir. A administração de recursos materiais trata da sequência de operações que, assim como a administração de recursos materiais, olha só, aqui é a administração de recursos patrimoniais. O conceito vai ser muito parecido com a administração de recursos materiais. Eu identifico uma demanda, eu faço a compra. A diferença daqui para frente, ó. Identifiquei o fornecedor, comprei e recebi. Aí eu lido com a conservação, manutenção e, quando for o caso, sua alienação, que é quando eu vou me desfazer daquele produto. Então, olha só, é a mesma lógica, a diferença é que ele não é um produto que vai para a produção. Ele é um produto que vai ser armazenado e, para isso, eu tenho que manter, fazer uma manutenção desse produto. Agora, o conceito de administração de materiais. Está falando que tem por finalidade assegurar o contínuo abastecimento de artigos que são necessários para a comercialização direta ou para atender os serviços executados pela empresa. É eu ter o produto quando eu precisar do produto. Vamos pegar 2 exemplos. Você vai numa pizzaria, pede uma pizza de calabresa. Se não tiver a pizza de calabresa, qual foi o problema aí? Administração de materiais. Faltou o produto. Então, a administração de materiais é assegurar o contínuo abastecimento do que é necessário para comercializar. Eu preciso ter aquele produto. Mas vamos dizer que tem um forno. Vamos dizer que esse forno, só para poder dar meu exemplo aqui, é com fósforo. Aí eu ligo, vou acender o forno lá, não tenho fósforo. Eu também preciso ter aquele produto que é necessário para eu conseguir ter o produto final. O fósforo, ele não é o meu produto final, mas ele é necessário para eu conseguir fazer a minha pizza. Entenderam a lógica disso daqui? Essa que é a ideia. E no final das contas, o objetivo principal é que tenha um custo operacional o menor possível. Quanto menor o custo, maior a minha competitividade, porque se eu tenho um custo baixo, vamos dizer que eu vendo um produto por R$10, eu tenho um custo de 8, eu tenho R$2 aqui da minha margem de lucro, entre aspas, estou considerando como se fosse só isso direto, tá? R$2. Se eu consigo comprar esse mesmo produto por R$2, eu passo a ter R$8 de lucro aqui. Então, essa é a diferença que vai ter. Então, por isso que ele é tão essencial, esse conceito de administração de materiais. Vamos lá. Importante, a administração de materiais é um conceito vital, que pode resultar no aperfeiçoamento do desempenho e na redução de custos de uma organização. Olha essa frase aqui, o final dela. Quando é entendida e executada, eu posso ter uma diminuição de custo. Eu preciso ter. Eu preciso ter um aperfeiçoamento do meu desempenho. Mas, para isso, eu preciso entender e eu preciso executar. Não é incomum. Se você for pegar ali aquela comercial norte de Taguatinga, comercial sul de Taguatinga, as empresas ainda estão abertas, independente desse período agora que estão suspensos mesmo, a abertura das empresas. Mas você vai passar lá, tem algumas empresas que fazem administração de materiais, só não tem a menor ideia do que está fazendo. Eles fazem, eles executam, mas não entendem nem o que está fazendo.
E outros, a pessoa lá, o administrador, o dono da empresa, sabe tudo disso. Só que ele não executa, não coloca na prática, porque é trabalhoso, tem custo, aí prefere não fazer. Então, eu preciso entender e executar. Aí é onde muda totalmente aqui a figura mesmo, tá? Outras definições. Estoque. Tem que ficar bem claro. Estoque não é o produto... Desculpa. Estoque não é o local onde a gente está armazenando o produto. Estoque é o produto armazenado. Olha só. O local onde eu guardo é o centro de armazenagem, é o almoxarifado, é um centro de distribuição, é o armazém. Vai depender muito do nome, a empresa utiliza de acordo com o que ela acha mais interessante. Mas estoques são os produtos que estão nesse local. Então, são todos os sortimentos de materiais que são destinados à manutenção das atividades da empresa, ou seja, o produto que está armazenado para poder a empresa continuar em funcionamento. Por exemplo, da calabresa que eu tinha falado, do fósforo que eu tinha falado. Conjunto de materiais adquiridos com o objetivo de armazenamento para uso futuro, ou seja, o produto que eu estou guardado para usar futuramente. E todo o sortimento de materiais que a empresa possui e utiliza no seu processo produtivo. Então, são todos os produtos que eu utilizo na produção, que posso estar guardando para utilizar agora ou para utilizar no futuro, para poder ter a manutenção da minha empresa. É isso que é o estoque, tá bom? Então, não vamos confundir com o local de armazenagem. Outro conceito que a gente pode abranger aqui, a administração de materiais, é entender aqui, ó, eu vou falar todos eles, depois eu volto. Conjunto de atividades que objetivam garantir o fluxo uniforme e contínuo das compras, produção e venda de mercadorias e serviços. Conjunto de ações que objetivam dar continuidade aos suprimentos necessários à manutenção das atividades da empresa. Ação conjunta das atividades de compra, armazenamento, produção e vendas com fins de manter as atividades da empresa e essas, por sua vez, em sintonia com as atividades financeiras e contábeis. Olha só isso. Administração de materiais, então, é garantir o fluxo uniforme e contínuo de compras. Garantir que os produtos estejam circulando para poder eu estar utilizando, para poder ter uma manutenção das atividades da empresa. E esse último tópico quer dizer que, a partir do momento que eu tenho um vínculo entre as áreas da minha empresa, eu preciso trabalhar isso de uma forma muito correta. Então, olha só como que isso é importante. O setor de administração de materiais, ele interage com outras áreas da empresa em um nível processual. Processos são uma série de atividades interligadas com o objetivo fim. Então, a administração de materiais é uma engrenagem dentro de um todo, dentro de um mecanismo todo, que ela interage o tempo inteiro com as outras áreas. Se ela falta, eu vou ter problema. Assim como se ela tiver em excesso, eu vou ter problema. Ela tem um vínculo estreito e dependente entre si. E a mesma coisa dentro do seu próprio setor. Então, vou voltar aqui nesse anterior. Olha só. Está falando aqui de algumas áreas. Produção, armazenamento, vendas. Imagina assim, ó, eu faço uma compra, não verifico com a área de estocagem, com a área de financeiro. Se tem dinheiro para pagar. Eu faço uma compra muito grande e aí quando eu vou ver não tem aquele dinheiro suficiente para pagar. O que vai acontecer? A empresa vai quebrar. Ou o pessoal da área de vendas vai e faz uma promoção gigantesca e não avisa para o pessoal da área de produção. Aí não produz o suficiente. Um exemplo bem legal aconteceu no Brasil, quantos anos atrás? Quase 9 anos atrás, quando a Jack Motors entrou no Brasil. Quando a Jack Motors entrou no Brasil, o que aconteceu? Eles fizeram uma campanha de divulgação grandona, contrataram o Faustão como garoto propaganda, aí tinha aquele negócio falando assim, não, todos os nossos produtos saem de fábrica todos os produtos completos saindo de fábrica. Aí eles pegaram e venderam muito. Venderam tanto que esgotaram todo o estoque deles. Eles tinham um plano de ter 5 fábricas no Brasil. Hoje em dia eles só têm uma, tá? Se eu não me engano. Eles iam ter várias concessionárias espalhadas pelo país todo. Eles têm poucas hoje também. Mas por que aconteceu isso? Porque naquele momento foi um boom de vendas. A área de marketing foi muito bem, mas a produção não acompanhou.
Aí o que que aconteceu? Eles não deram conta de entregar, fizeram promessas de vendas. Nesse meio tempo, continuaram vendendo. Só que aí, várias pessoas que compraram os carros começaram a ter problema. Eles fizeram um dos maiores volumes de recall da história, porque estavam tendo vários problemas com os carros começaram. Aí o pessoal que tinha feito a promessa de compra, o que que eles fizeram? Desistiram daquela compra e eles tiveram um problema absurdo. Porque aí depois, quando os produtos chegaram, que estavam vendidos, mas só que não, o pessoal desistiu, eles ficaram com o pátio lotado de automóveis durante muito tempo. E isso trouxe um problema gigantesco para a empresa, justamente porque eles não se comunicaram, eles não conversaram com o que estava acontecendo. Vamos lá, próximo. Aqui eu já falei sobre a relação entre eles. E o outro aqui são as perguntas que o administrador de materiais precisa responder. Isso aqui a gente vai ter numa visão futura. Eu vou deixar essas perguntas para você. Guarda aqui para você elas, que a gente vai ver essas respostas depois. Tá? Porque qual que é a lógica? Eu preciso saber qual é o valor que eu tenho parado em estoque, quantos produtos eu tenho, qual vende mais, qual vende menos, se o giro está alto, se o giro está suficiente, qual que tem que ser eliminado do estoque, seja porque está vencendo, seja porque está mudando a promoção, mudando a estação, alguma coisa assim. Qual a estratégia de gerenciamento que eu vou estar fazendo e qual é o melhor momento para comprar. Nas nossas próximas aulas, a gente vai estar vendo justamente em cima desses pontos. Porque a gente tem que entender que os principais objetivos da área de administração de materiais são esses aqui que estão na tela para vocês. Ter um preço baixo, ter um alto giro de estoque, esse aqui é o principal. Ó. Se eu tenho um produto chega, sai, é o melhor para a empresa. Ter um baixo custo para guardar e um baixo custo para adquirir. Ter uma qualidade sempre, ter um menor valor com despesas e aperfeiçoamento de pessoal, ter uma relação favorável, com fornecedores. Esses aqui são os principais objetivos da área de administração de recursos patrimoniais e materiais. Tá? O último tópico, bons registros, são justamente os pontos para saber se está funcionando aquilo que está planejado, para saber se está de acordo com o que foi planejado. Ok? Pessoal, então olha só. Aqui a gente conceituou de uma forma geral a parte de administração de materiais. Na próxima aula a gente vai dando continuidade para expandir um pouquinho mais esse assunto, tá? Eu vou interromper essa aula aqui e aí a gente dá continuidade na próxima aula.